Em meus vídeos, eu sempre falo que o problema do ser humano é a sua mente ou está em sua mente. Isso não significa que ela é um problema em si mesmo, mas quando cultivada em excesso, ela acaba sufocando e estrangulando outras coisas, a vida interior, a intuição, a espiritualidade. Então há hoje um excesso de vida mental e uma restrição da vida intuitiva. Há um desequilíbrio frente a isso. Todo desequilíbrio observado na vida em sociedade é resultante disso. Onde falta a espiritualidade e uma racionalidade materialista se impõe, tudo acaba entrando em desarmonia. A mente, ela é apenas um instrumento e precisa verbalizar a vontade do espírito. Depois que ela atravessa a alma, chega ao cerebelo e por fim ao cérebro frontal. Então esse é o caminho natural da vontade do espírito. Esse é o caminho natural da intuição. Esse é o caminho natural do ser. É assim que as pessoas deveriam viver, na sua naturalidade, de forma espontânea, sendo o que elas são. Porque alguém só é o que ele é quando ele vibra, quando ele irradia de dentro para fora, quando ele está sendo sincero, verdadeiro, original, simples de coração, autêntico. Então, nessa forma de manifestação está a vontade do ser, nesse fluir de dentro para fora. Mas é isso que observamos na maior parte das pessoas? Não. Observamos uma programação mental. Mentalmente as pessoas são programadas desde pequenas, através de uma hiperestimulação. As pessoas são hiperestimuladas desde pequenas a trabalharem apenas com a mente, fortalecendo cada vez mais a mente, ou embrutecendo-a de tal modo que não reste nada além dela, de tal modo que o espírito não pode mais ser ouvido, percebido, identificado. E quando isso se estabelece em alguém, surge o desequilíbrio, a desarmonia, que é justamente o que nós observamos nos dias atuais. Então, nisso está o grande problema do ser humano. Nisso está, nesse cultivo unilateral do raciocínio. Essa é uma denominação elaborada por Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. O cultivo unilateral do raciocínio, ou seja, da mente. Isso não significa que a mente não deva ser utilizada, mas não cultivada de forma unilateral. Toda unilateralidade é prejudicial, gera prejuízos, problemas, desequilíbrio e desarmonia. Então, se o ser humano quiser viver de forma plena e integral, ele deve sim fazer um uso da sua mente, mas não reduzir a sua vida a ela, não eliminar os sentimentos intuitivos por causa dela. Por causa dessa programação mental que é feita nas pessoas desde que elas são crianças, elas se afastam de si mesmas. A mente se torna a direcionadora da vida. Essa mente abastecida com conceitos errados, com tendências erradas, com visões erradas, com percepções erradas. O que acontece? O ser humano acaba sendo desviado do seu caminho natural, não conseguindo identificar o seu ser, o seu espírito, que se manifesta através da intuição. Então, a mente humana, quando cultivada de forma unilateral, ela te impede de reconhecer o óbvio. Sim, preste atenção nisso.
a mente humana, quando cultivada de forma unilateral, ela te impede de reconhecer o óbvio. A vida é muito simples. Os fenômenos da vida estão aí. Ela nos dá inúmeros recados, recomendações. A vida fala para a nossa intuição e a nossa intuição nos alerta através de pressentimentos, de premonições, de sacadas, de insights. Quantas coisas dessa espécie não surgem dentro das pessoas em momentos inesperados, que poderiam mudar o rumo de suas vidas completamente. Mas a maior parte das pessoas não presta atenção nisso, porque prefere seguir aquele caminho comum, aquele caminho programado mentalmente no raciocínio das pessoas. Isso é mais fácil? É mais fácil ser gado? É mais fácil ser gado do que assumir a responsabilidade da sua vida, do que abrir os seus próprios caminhos, do que inovar em determinados momentos quando isso é necessário, né? Porque Cristo disse que o ser humano precisa nascer de novo e o Espírito é o novo, e é justamente o Espírito que permite ao ser humano inovar. Mas quando falo de inovar, não me refiro aos modismos, porque essa mente míope confunde a inovação com os modismos. Mas o que são os modismos, senão uma parte significativa da programação mental que é feita com as pessoas, para que elas não conheçam nada de si mesmas, porque vivendo na ignorância de si próprias, ficam aprisionadas e escravizadas ao sistema? Então existe hoje um sistema estabelecido sobre a Terra, um sistema econômico, um sistema cultural, um sistema político que precisa de pessoas alienadas, que não tenham contato com o seu eu interior, com o seu espírito. E os mecanismos que estão por trás do sistema, ou melhor, as pessoas que estão por trás do sistema, buscam programar seus semelhantes mentalmente para que tenham uma percepção errada da vida, uma percepção artificial, e não aquela percepção intuitiva que vem das profundezas e que permite ao indivíduo fazer a diferença. Então estamos hoje dentro de um labirinto escuro e obscuro, arquitetado por determinados seres humanos que gerenciam o sistema e que mantêm seus semelhantes na ignorância. E estes últimos preferem ficar na ignorância porque a ignorância espiritual propicia uma certa zona de conforto. As pessoas não querem se incomodar, elas não querem refletir, elas não querem encarar desafios, querem apenas curtir a vida. Então são atiradas novidades para os seres humanos, mas não inovações, de fato. São atiradas novidades através dos modismos para que as pessoas possam ter a sensação de que estão curtindo a vida e não prestem atenção no essencial, no mais importante. Então surgiu uma superficialidade da vida. O ser humano se tornou superficial porque ele quer apenas curtir a vida, ele não quer se aprofundar em si mesmo. Ele quer apenas novidades, modismos, satisfações baratas, passatempos, futilidades, inutilidades. Pelo menos 90% da humanidade vive para isso. Pelo menos 90%. Pelo menos 90%. Então, o que surge disso? Uma sociedade cada vez mais alienada de pessoas superficiais que vivem no piloto automático dessa mente programada pelos gestores do sistema. O marketing, ele tem um apelo muito forte
na vida das pessoas. O marketing ele é praticamente uma religião, uma filosofia de vida, né? Filosofia de vida. E as pessoas acreditam no falso marketing do mundo e se entregam a essas ilusões, confiando apenas na mente humana, nessa mente programada, que já não serve como um instrumento ao espírito, mas um instrumento do sistema, que é gerenciado por um pequeno grupo de aproveitadores, e assim ocorre um afastamento do ser humano cada vez mais em relação a si mesmo. Então isso nós observamos nos dias atuais. E quem está apenas aqui na esfera mental, não conseguindo ouvir a sua intuição, ele não reconhece o óbvio da vida. Aquilo é muito simples para ele. O ser humano quer coisas cada vez mais extravagantes, cada vez mais complexas, cada vez mais difíceis de serem compreendidas. A vida é muito simples, mas isso o ser humano não quer, porque essa simplicidade da vida, ela exige algo do ser humano que ele não quer, que é a sintonia interior. O ser humano não quer se sintonizar em si mesmo e em Deus, né? O ser humano quer correr atrás das porcarias que são oferecidas a cada instante. Essa é a sintonia e a frequência do ser humano pós-moderno, nessas porcarias que são oferecidas a cada instante. Mas é como disse Cristo, o ser humano não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, ou ele vai agradar um e desagradar o outro, e vice-versa. Então o ser humano ele quer servir a essas porcarias do mundo. Mas como ele sofre por causa dessas porcarias do mundo, ele quer servir também a Deus através das religiões, através dos falsos cultos, através desses cultos mentais. O ser humano quer servir a Deus por meio da sua mente, por meio dessa mente que é programada pelo próprio sistema, através dessa mente que o afasta de si mesmo. Como o ser humano vai servir a Deus através desse instrumento que serve às coisas do mundo? O ser humano só vai servir a Deus através do seu espírito, através da sua intuição, através de uma verdadeira sintonia interior. Então sim, o ser humano se voltará para o verdadeiro Senhor, recusando o que não presta e aceitando aquilo que vale a pena nessa vida. E isso não significa deixar as coisas materiais de lado, mas apenas fazer um uso correto delas, porque nós precisamos sobreviver, precisamos trabalhar, precisamos de um salário, precisamos ter uma vida digna. Não podemos abandonar as coisas materiais, seria uma loucura, né? Então precisamos dar conta da nossa vida material sem servir a matéria, mas servindo a Deus e utilizando a matéria como um instrumento, como um veículo para o desenvolvimento espiritual. Então a matéria precisa apenas ser usada de forma correta, ela não pode se tornar um senhor na vida do ser humano, mas ela precisa ser apenas um instrumento. Assim o ser humano faz um uso correto de tudo, serve a Deus e se utiliza corretamente da matéria. E quem serve a Deus intuitivamente, ele encontra essa simplicidade de coração dentro de si, pregada por Cristo. E quem encontra essa simplicidade de coração dentro de si, reconhece os ensinamentos da vida, reconhece as obviedades da vida que não são reconhecidas pela maior parte das pessoas porque estão aqui no piloto automático, sem sensibilidade espiritual. É preciso ter uma sensibilidade espiritual para reconhecer os ensinamentos da vida e não esse pensamento acelerado, essa verdadeira doença do pensamento acelerado que vitima as pessoas nos dias atuais.
Quem pensa em demasia não pensa nada que presta e também não consegue sentir e ouvir a sua intuição. O desenvolvimento pessoal é um processo que se dá de dentro para fora e não de fora para dentro. E por causa dessa aceleração do pensamento, por causa dessa doença chamada aceleração do pensamento, o ser humano não consegue reconhecer e identificar as coisas óbvias da vida. Não consegue identificar o seu caminho, o seu destino, o que veio fazer aqui na vida, porque está sempre ocupado mentalmente com coisas secundárias e terciárias. Deixa de lado o essencial, que é a intuição. A intuição precisa estar em primeiro lugar. E a partir disso, depois, o ser humano organiza a sua vida de forma correta, colocando tudo no seu devido lugar, sem esse cultivo unilateral do raciocínio. Então faça uso sim do raciocínio ou da sua mente, mas como um instrumento apenas. Não faça da sua mente um senhor, não se torne um servo da sua mente, ou seja, das coisas que o sistema incute em sua mente e você toma como verdades absolutas. Os dogmas religiosos são isso também, né? Não é apenas a depravação do mundo que desvia o ser humano, mas os dogmas religiosos também, porque as religiões são projetos de poder. São, não adianta dizer que não. Não adianta dizer que não. E a busca por Deus é algo individual que se dá de dentro para fora. Basta deixar o espírito fluir, que isso acontece naturalmente, sem a interferência indevida dessa mente materialista programada de forma errada pelo sistema. Então desperte dentro de você essa vontade de reconhecer Deus de forma autêntica, original e verdadeira. Assim você reconhecerá as coisas óbvias da vida. A vida deixará de ser um mistério para você, deixará de ser um segredo. Porque a vida não tem nada de misterioso e nada de secreto. Tudo está diante de nós para ser compreendido. O próprio Cristo disse: basta o ser humano bater, que a porta se abre, basta o ser humano procurar, que ele haverá de encontrar. Mas como o ser humano deve procurar? Com essa sua mente programada artificialmente? Não. Não, assim o caminho já está programado. O ser humano não chega a um lugar novo de fato. Ele precisa buscar e procurar com o seu espírito, com a sua intuição. Assim o ser humano realmente chega a algum lugar. E ele não coloca o vinho novo em odres velhos, como Cristo disse que não devemos fazer, porque daí os jarros se quebram e o vinho se perde. Então é preciso sempre buscar com o seu espírito. Quem busca com o seu espírito compreende os recados da vida, as coisas óbvias da vida, que a maior parte das pessoas não compreende hoje, porque elas estão desfocadas de si mesmas, estão nessa masturbação mental, nesse cabeção cheio de informações. Cabeção esse que afasta o ser humano dele próprio. Então, tudo é muito simples nessa vida. Tudo é muito simples. Basta você colocar a mente no seu devido lugar e deixar o espírito fluir, que você entenderá tudo. A vida deixará de ser um segredo, deixará de ser um mistério, para se tornar algo inteligível para você. Então seja mais intuitivo, mais natural, mais espontâneo, verdadeiro, sincero, direto na sua forma de atuação. Assim você vai sempre direto ao ponto. Cristo ensinou isso. Cristo ensinou essa simplicidade de coração. Mas parece que pouco disso foi apreendido pelo cristianismo. O
O cristianismo virou um grande embrolho, uma grande confusão, e depois a ciência também, e depois a filosofia também, né? A filosofia já antes da ciência, né? Toda essa espiritualidade bagaceira e vagabunda dos dias atuais, idem. Né? Então, existe hoje um excesso de informações, um excesso de pensamentos, o que impede o espírito de se manifestar, o que impede a intuição de fluir. E onde a vida intuitiva não flui, o ser humano não compreende as coisas óbvias da vida, porque a mente se interpõe como uma pedra no meio do caminho. Não que ela não deva ser usada, mas simplesmente ser colocada no seu devido lugar. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!